o que fazer quando a dentadura inferior não para nem com corega na boca? Vai comer, ela se desloca, vai falar, ela solta da boca. Quando você come alguma coisa com mais massa, entra comida por baixo e vira aquele bolo, você não sabe o que é comida, você não sabe o que é prótese, é sempre desagradável com ela na boca. O que fazer nesses casos? Vamos conversar justamente sobre isso hoje. Muito prazer, sou a doutora Bianca, cirurgiã dentista, e este é o canal Master Pride, onde falamos sobre tratamentos odontológicos e também sobre saúde bucal. Hoje com um tema que traz muitos problemas para uma pessoa que perdeu, infelizmente, todos os dentes e precisa realizar ou precisa usar uma prótese do tipo dentadura, né, inferior. Eu vou explicar para vocês as diferenças entre a inferior e a superior, por que a inferior é mais difícil e quais são as soluções possíveis para esse problema, né? Então, se você gostou desse tema, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar o nosso canal, né? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para você receber as notificações de novos vídeos, tá certo? Bom, gente, vamos tentar entender a questão de vedação e fixação das próteses totais, tá? Quando você usa uma prótese total superior, você não tem mais os dentes ali para você ter uma sustentação. Aonde é feita toda essa sustentação da prótese? Justamente no céu da boca. Existe um processo de adesão ali, né, em que a superfície lisa do céu da boca se encontra com a superfície lisa da prótese e com uma junção quase que perfeita junto com o líquido, ela tem uma adesão que pega uma pressão ali, né? Então você com isso tem a pressão da prótese sobre o céu da boca e ela fica firme, ela fica fixa. Ela traz um conforto para o paciente que a inferior infelizmente não traz. E por que ela não traz esse conforto? Justamente porque a inferior, ela tem a língua ali no meio. Não tem como você fazer esse processo de vedação de forma perfeita, né? Porque com um buraco no meio da prótese, você não consegue ter esse processo de vedação. A vedação da superior parece aquelas ventosinhas que a gente usa no vidro, ou então quando você vai colocar alguma coisa no azulejo, né? Ela tem uma pressão ali. Mas se você pegar um alfinete e furar aquela ventosa, ela para de ter essa capacidade. Justamente isso é a prótese inferior. Por causa da língua, a gente tem um buraco enorme ali no meio. Então fica difícil dela pegar pressão, tá? E com isso, muitas vezes a gente só fica ali com ela como se fosse uma acomodação muscular. Você consegue manter ela na posição, mas ela não tem firmeza para se manter ali. Então você mastiga, ela tem um certo deslocamento, né? A pessoa vai aprendendo com a musculatura da boca a manter ela ali na posição. É desagradável, é difícil, eu entendo perfeitamente e eu consigo compreender que não é a coisa mais fácil do mundo se adaptar a esse tipo de prótese, tá? Mas existem algumas coisas que o dentista pode fazer para ajudar o paciente nesse processo. Uma delas, né, normalmente a gente passa para o paciente usar pastas fixadoras, tá? Como eu falei lá no começo, tem pessoas que nem com a pasta fixadora conseguem usar prótese. Se você é um caso desse, fica até o final, porque eu vou te dar algumas soluções para te ajudar, tá bom? A pasta fixadora, ela é uma alternativa para ajudar a dar mais adesão, né? Por ela ser um material que se adere à mucosa, ela dá uma certa resistência na hora que a pessoa vai mastigar, né? Então, se a prótese tiver uma boa adaptação, usando pastas fixadoras, você consegue aí, com o tempo, ir se adaptando ao uso da prótese, tá? Mas é claro, gente, vai ter uma certa dificuldade, não vai ter jeito, até porque a forma de mastigar com a prótese total é um pouco diferente da prótese quando você não usa a prótese, quando você tem os dentes, né? Normalmente a pessoa tem que fazer mastigação não forçando só de um lado, mas sim mastigação cêntrica, né? Sempre mastigação assim, se você for fazer os movimentos de mastigação de lateralidade, a prótese vai se deslocar. Então, normalmente, a pessoa só consegue mastigar em relação cêntrica, tá? Então, a pessoa tem que ir testando, fazendo testes com a prótese para conseguir ter uma maceração relativamente adequada, tá? A primeira coisa que o dentista pode tentar, após um certo tempo, realizar alguns ajustes, ver que o paciente, mesmo com os ajustes, não tendo mais machucados na boca, apresenta dificuldade em usar a prótese, é fazer um reembase dessa prótese, tá? Como que funciona o reembase? O reembase, o ideal é que você faça um novo molde do paciente, né? Usando os materiais adequados,
e com isso você leve ao laboratório a prótese e esse molde mais bem acabado ali da mucosa, né? Para que você tenha um rembase, tá certo? Lá no laboratório, eles vão prensar essa prótese com o material a mais, né? Vai ser feito um desgaste para que a prótese não fique grossa, né? E vai ser feito o rembase para que você tenha aí uma prótese com uma cópia melhor da região da mucosa, tá? Por quê? Porque às vezes você molda e a mucosa sofre deformação. Por ela ser molinha, né? Você põe o material e ela sofre uma certa deformação. Isso faz com que a acomodação dela não seja perfeita. Tá? E aí você precisa fazer esse rembase, que é uma tentativa, né, de resolver o problema, para você conseguir ter uma cópia mais fiel. Ou, se o paciente não tem a disponibilidade de aguardar o laboratório, você pode tentar fazer um rembase em boca. Tá? Existem materiais rígidos e de longa duração para você fazer o rembase diretamente na boca. Não causa nenhuma queimadura, nenhum problema na boca do paciente, tá? Eles são materiais feitos para isso. E aí você pode pôr material na prótese. Como que você vai fazer isso? Tem que tirar um pouco do material que a prótese já tem para que ela não fique muito grossa, senão ela fica muito alta, diminui, altera a dimensão vertical da prótese, né? Então você precisa fazer um desgaste ali próximo dos dentes para ter essa acomodação, colocar o material, levar na boca do paciente e fazer manipulação da mordida para que bata de forma adequada e assim você tente copiar o máximo possível a gengiva. Doutor, isso vai garantir que a minha prótese vai ficar firme como a de cima? Não, não vai, tá? Tem uma coisa que as pessoas têm que entender, e é importante que o dentista fale isso logo no começo, de que prótese total tem limitação, gente. Tem limitação, tá? Não tem o que fazer. A inferior não tem aonde se segurar. Você pode dar um pouco mais de conforto, mas ela nunca vai ser perfeita, tá? Ela não tem aonde mexer, segurar, ela vai ter uma leve movimentação e a pessoa vai ter que se acomodar ou se acostumar com essa situação ou migrar para outros tratamentos, tá certo? Essa tentativa de rembase é uma coisa que o dentista pode fazer para trazer mais conforto para o paciente, mas não quer dizer que com isso você vai ter a vedação perfeita, até porque se a pessoa perdeu muita gengiva ali, perdeu muito suporte ósseo, ela vai ter dificuldade. Quanto mais suporte ósseo inferior a pessoa tiver, menos dificuldade ela vai ter. Existem aquelas pessoas em que a parte inferior é uma mesa, não tem aonde segurar a prótese. Mais dificuldade ela vai sentir de manter a prótese na posição, tá? Então, é uma questão de ir usando, ir se adaptando, vendo aonde não machuca, e a adaptação vai trazendo ali um ensinamento de como a prótese funciona e a partir dali a pessoa vai se adaptando àquela questão, tá? E ela vai conseguindo mastigar. Ah, doutora, mas eu não consigo me adaptar de jeito nenhum. O meu conselho é que a pessoa migre para outros tratamentos, tá? Como, por exemplo, a colocação de uma overdenture. O que é a overdenture? Você coloca 2 implantes, põe uma barra entre esses 2 implantes e um clipe para que você possa fixar a sua prótese na região anterior aqui da boca. Por quê? Porque quando a pessoa abre e fecha a boca para comer, o primeiro deslocamento que a prótese inferior faz é para frente. Então, se você tiver uma fixação anterior, né, você vai impedir esse movimento. Então, já vai dar um certo conforto para a pessoa, tá? Com 2 implantes apenas, você já consegue fazer a overdenture. É uma prótese que o pessoal chama de abotoadura ou de clipe, né? É um tratamento que traz muito conforto para o paciente, requer uma adaptação em relação a tirar e pôr a prótese, mas é infinitamente melhor do que a prótese sem esses implantes de retenção, tá? Então é uma alternativa um pouco mais onerosa do que a prótese total sem esses implantes, com certeza, mas vai trazer um conforto muito maior para a pessoa que está sofrendo ali com aquela questão. Ah, doutora, mas eu tenho osteoporose, eu tenho problemas de saúde diversos. Para a colocação desses 2 implantes, a gente pode usar de métodos que não precisa fazer corte, né? Ou fazer um corte mínimo. E com isso a gente consegue trazer conforto mesmo para as pessoas que têm algum problema de saúde, tá? Então é possível fazer. Claro que cada caso é um caso,
precisa pedir exames, precisa avaliar e estudar o caso de forma adequada, mas é sempre possível fazer algo melhor, tá? Então, dessa forma, você vai ter uma certa retenção ali sobre 2 implantes. Ah, doutora, mas mesmo eu já usei over, minha prótese mesmo assim se desloca, eu tenho uma língua maior, né? Se a pessoa tem uma língua maior, uma macroglosia, por exemplo, ela tem mais dificuldade de usar uma prótese total, né? Às vezes a pessoa tem freio curto, então aquilo ali piora mais ainda. Às vezes a pessoa tem que fazer uma cirurgia na língua para conseguir usar prótese. Olha como vai ficando mais complexa a coisa, mais difícil, né? Isso tudo tem que ser avaliado, tá, gente? O dentista, quando ele vai fazer a avaliação do paciente, ele tem que fazer uma avaliação clínica. Não é só o paciente chegar lá, quero usar uma prótese, beleza, vamos lá moldar. Não, você tem que ver todos os problemas antes, né? E nesses problemas você vai agir. Então, precisa fazer uma cirurgia corretiva de gengiva, de mucosa inicialmente, para evitar que quando a pessoa faça movimentos, né, de esticar a musculatura, aquela prótese se projete para frente, solte, né? Tudo isso tem que ser avaliado. E a partir dessa avaliação, o dentista vai determinar qual o melhor tratamento para aquele paciente, dentro das condições que ele pode assumir, tá certo? Eu tenho uma língua grande, tenho dificuldade para manter a prótese, tenho dificuldade para respirar, porque tem pessoas que, além de ter a língua grande, ainda é respirador bucal. Então, essas pessoas têm mais dificuldade de manter a prótese na boca, porque eles ficam constantemente com a boca aberta, né? Então, o que vai ser feito nesses casos? Nesses casos, meu conselho é que você realize um protocolo, tá? Como que vai realizar esse protocolo? Fazendo os exames clínicos, os exames de sangue, verificando como é que está a saúde do paciente e tentando realizar esse procedimento de melhor forma possível. Se for por necessário, a gente vai para o hospital realizar o procedimento sem problema nenhum, tá? Por quê? Porque é algo que a pessoa precisa para ter uma nutrição adequada. Sem isso, ela não consegue se alimentar, né? Então, é fundamental a gente entender as nuances do caso e assim lidar com a situação. Com 4 implantes, a gente consegue fazer uma prótese fixa, o All-on-4, né? Precisa pedir alguns exames específicos de imagem, de sangue, e a partir daí a gente fazer um planejamento adequado. Mas sempre existe alguma coisa que o dentista pode fazer, pode realizar, principalmente o protesista e o implantodontista, tá? Para que você tenha mais conforto, tá certo? Então, o meu recado nesse vídeo é, se você está tendo dificuldades, procure um dentista que tente fazer um desses 3 procedimentos. Inicialmente, tente aí fazer um rimase da sua prótese. Se você não se adaptou, buscar de repente um tratamento, né, pedir uma tomografia e realizar um tratamento de overdenture. E se no seu caso, na avaliação clínica, ele observar que existem essas nuances de você ter a língua maior, de você ter alguns freios que precisam ser bridas, né, que possam fazer com que a sua prótese se desloque, que ele faça ali as intervenções necessárias para que você possa ter aí uma melhor retenção da sua prótese, tá bom? Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer responder, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!